Lucas capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 1, depois de nós lermos, deixe a sua Bíblia aberta, quem não achou pode ler no telão, eu vou ler na Nova Versão Internacional, quem achou passa a cola para o irmão. Qual é a página? 809. O avivamento dos 70 discípulos desconhecidos. Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir, e lhes disse, diga comigo, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, ide. Pode deixar agora. E eu os estou enviando como cordeiro entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e nem saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes, diga comigo, curem os doentes que ali houver, diga, que ali houver, e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Pode deixar comigo. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto, o reino de Deus está próximo. Eu digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Deixa a sua Bíblia aberta, oremos. Pai Santo, nesta noite, pela graça do nome de Jesus, pelo sangue de Cristo, nós estamos na tua casa e sabemos que o Senhor se faz presente, porque a tua palavra é fiel e verdadeira e não volta vazia. Nesta hora, Senhor, nós rogamos ao teu Santo Espírito, que foi sobre nós derramado um dia, para que o teu Santo Espírito venha abrir os nossos olhos e ouvidos para a tua palavra, para que venha cair, ó Deus, tudo de mal, toda a religiosidade, tudo aquilo, ó Deus, que não é do Senhor, que esteja sobre as nossas vidas, nos impedindo de fazer a tua vontade. A vontade não é minha, a vontade não é da igreja metodista, a vontade, Senhor, não é da religião, mas a vontade é exposta a nós nessa noite, pelo seu coração, expresso na tua palavra que nós lemos. Venha abrir os nossos corações, para que nós sejamos um contigo no nosso coração, em espírito, no nome de Cristo Jesus. Amém. Você pode se assentar. Eu gostaria de falar com você sobre o avivamento dos 72 discípulos desconhecidos. Jesus, o Filho de Deus, nasceu com um propósito, nasceu no tempo de Deus, nasceu como profetizado em Belém da Judéia, cresceu, foi criado por Maria, por José, aprendeu a lei do Senhor, e no tempo do Senhor, quando ele cumpriu toda a justiça, depois que João Batista o precediu, ele foi até João Batista, para que fosse batizado por João nas águas, e assim cumprisse toda a justiça, e pudesse cumprir a profecia de Isaías, que ele disse no seu primeiro discurso, depois de batizado na sua cidade natal, em Nazaré.
o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Jesus, naquele dia que Ele foi batizado, foi ungido por Deus. Ele orou para que se cumprisse a profecia, e a profecia se cumpriu. Os céus se rasgaram, Deus enviou o Espírito Santo com forma corpórea de pomba para que pudessem ver, mas o Espírito Santo não é uma pomba, como pomba, e o Pai falou no céu: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E aí então Jesus vai para o deserto, ele é impelido pelo Espírito Santo para ir até o deserto, para depois de 40 dias de ser tentado pelo diabo, voltasse do deserto com o poder do Espírito, pregando na Galileia. Jesus começa seu ministério, começa a chamar alguns discípulos, pessoas comuns, pessoas desconhecidas, pessoas iletradas, pessoas incultas, pessoas que não tinham passado pela escola rabínica, pessoas que não tinham passado pelo curso de bacharel, de teologia, pessoas que não tinham cursado universidade, pessoas trabalhadoras com calo nas mãos, com suor no rosto, com os pés calejados, com os pés sujos, pessoas que não eram valorizadas pela sociedade, a ponto dele chegar para os políticos daquela época e chamar para ser seus discípulos, que eram os publicanos. As multidões perseguiam Jesus, as multidões se maravilhavam com a sua doutrina, com o seu ensino, porque ele era um homem ungido, não só porque ele era o Filho de Deus, porque antes dos 30 anos ele não atraía as multidões, porque a Bíblia diz que quando ele se tornou carne, ele abriu mão da sua glória, ele não usou como usurpação ser igual a Deus, ou seja, preste atenção aqui, ele deixou o poder de filho no céu, para viver uma vida comum de homem como eu e você, para só depois de ser ungido por Deus com o Espírito Santo, começar o seu ministério. E a partir daí as multidões seguem Jesus, perseguem Jesus, Jesus tem que fugir, Jesus tem que entrar nos barcos, para não ser espremido pelas multidões. Ele usou o barco de Pedro para pregar, porque senão as multidões iriam comprimi-lo, e ele curava os enfermos, e ele expulsava os demônios, e ele andava sobre as águas, e ele multiplicava os pães. Mas era muito trabalho para Jesus, era muito trabalho para Jesus. E a Bíblia diz em João 4, versículo 1, que Jesus batizava e fazia mais discípulos que João Batista. Quem não gostaria de seguir um homem ungido? Quem não gostaria de seguir um homem cheio do Espírito Santo? Um homem que foi batizado com o Espírito Santo? Mas a Bíblia diz em João 6, que Jesus começou um duro discurso, e que muitos discípulos começaram a abandonar Jesus. Jesus chegou para os 12 e falou: vocês também não querem ir embora? Pode ir, a porta é serventia da casa. E aí Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Meu irmão, minha irmã, às vezes parece que nós olhamos para Jesus, e claro que nós olhamos para Jesus como Filho de Deus, mas que ele tinha o poder de Filho de Deus. Mas ele, quando se tornou carne, ele foi um ser humano que nem eu e você. E se o Pai não falasse com ele, porque ele dizia: eu não faço nada sozinho, tudo que eu faço é o Pai que me mostrou, as palavras que eu falo não são minhas, mas são do Pai que me falou. O Pai não descansa, continua trabalhando como eu também trabalho. Às vezes parece que a gente olha para Jesus e vê um super-homem, mas não era um super-homem, porque ele abriu mão de ser um super-homem, ele abriu mão da sua divindade para se tornar alguém como eu e como você. Mas as multidões estavam perseguindo Jesus, e Jesus viu que ele precisava de pessoas
que o ajudassem. Não só o ajudassem, espalhando as multidões, afastando as multidões para que não comprimissem, ou para que organizassem as distribuições de pães e peixes, mas ele precisava que os seus discípulos fizessem a mesma coisa que ele fazia. Então nós vemos em Mateus 9, no final de Mateus capítulo 9, que eram muito grandes as multidões que perseguiam Jesus, que ele curava todos que vinham até ele, que todos se maravilhavam, que ele expulsava os demônios. E aí ele vai dizer essa frase que nós vimos aqui: grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Grande a colheita e poucos são os trabalhadores. Orem para que o Senhor da seara envie trabalhadores para essa colheita. E aí então ele vai escolher seus 12 apóstolos: Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago Alfeu, Judas Tadeu, Judas Iscariotes, Simão Zelote. Mas, meu irmão, era muita gente. Era tanta gente que tem um episódio que Jesus fala com seus discípulos: vamos sair daqui para a gente descansar. Ele estava preocupado com seus discípulos, eles não tinham conseguido o que comer, daí eles chegam no outro lugar, a multidão chega lá, eles não conseguem comer, não conseguem entrar na casa, a demanda era muito grande, e como ele tinha muitos discípulos, apesar de já ter perdido alguns pelos caminhos, agora nesse texto do Evangelho de Lucas, o Evangelho que é escrito para mim e para você, o Evangelho que é escrito para quem é pagão, ou seja, para quem não é judeu. Alguém aqui é judeu? O Evangelho que mostra que Deus, que Jesus é filho de Deus, pela sua genealogia que chega até Adão, agora está mostrando aqui para nós que Jesus, por causa do trabalho excessivo que é necessário ser feito nesta terra, vai levantar, dependendo da versão está 70 ou 72, na nova versão internacional está 72, não importa se foram 72 ou 70, não vai mudar nada, mas aqui na nossa versão está 72, ele vai levantar mais 72 discípulos, para fazerem a mesma coisa que Jesus fazia: expulsar os demônios, curar os enfermos e falar do Evangelho. Preste atenção, não tem nenhum nome nesse texto. Quem são esses? Desconhecidos. Provavelmente não eram fariseus, não eram sacerdotes, não eram saduceus, não eram pessoas estudadas, não eram rabinos, não eram mestres. Quem eram? Provavelmente mais pescadores, mais publicanos, pessoas comuns, que abriram mão de estar com a sua família, que abriram mão do problema que elas tinham com as suas contas, com seus problemas, com as suas dores. A Bíblia não diz que Jesus chamou esses um por um, que nem chamou Pedro, Tiago, João e André. Talvez eles entraram no barco ali, começaram a seguir Jesus. Eu não vi nenhuma vez Jesus mandar alguém embora, a não ser o gadareno, que ele falou: fica com os seus para que você fale o que Deus fez na sua vida. Não que ele mandou ele embora, mas é que Jesus não pôde entrar lá em Gadara, então ele deixou alguém para falar dele ali em Gadara. Mas o que eu quero chamar a atenção: pessoas desconhecidas, pessoas comuns, não sabemos se foram chamadas ou se eu acho que eu sou chamado, eu acho que eu estou nesse barco, eu gosto, eu não consigo ficar longe desse Jesus. E aí então Jesus mandou que eles fossem à frente de Jesus, nas cidades que Jesus ia. Nós temos que entender que os 4 evangelhos é um resumo
de uma história de 3 anos e meio. O apóstolo João disse: se fosse contado tudo o que aconteceu, não caberia nos livros, tamanhos foram os milagres. Tanta coisa que tem para contar, muita coisa, era muito trabalho. Então Jesus vê a necessidade de repartir a unção que estava sobre ele, de repartir um pouco do Cristo que estava sobre ele, porque Cristo significa ungido. Ele reparte da autoridade, do poder do Espírito Santo que estava sobre ele, sobre aqueles homens. E ele não dá nenhum curso. Ele não dá um curso sobre o Antigo Testamento. Vamos aprender os profetas, maiores, menores, vamos aprender Pentateuco, vamos aprender sobre Salmos, sobre Provérbios, depois vocês vão. Não! Falem do Evangelho. E qual que é o Evangelho? As boas novas, que o reino de Deus está disponível para todos, porque eu vou morrer. Ele não tinha morrido ainda, mas para nós, porque Jesus morreu, porque Jesus ressuscitou, e a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O sangue de Jesus apaga o pecado, o sangue de Jesus nos faz propriedade de Deus, o sangue de Jesus nos faz aptos para receber do Espírito Santo. As boas novas. E as boas novas não eram só palavras, eram sinais, prodígios, maravilhas, libertação do cativo, porque Jesus assim disse em Nazaré: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração, para libertar os cativos, os algemados, para declarar o ano aceitável do Senhor, para dar uma coroa para aqueles que estão em cinzas, para dar vestes de louvor para aqueles que estão em lamento, para dar óleo de alegria para aqueles que estão de pranto. O que eles precisaram? O que eles precisaram para serem enviados? Qual a qualificação deles? Qual o currículo deles? Estar com Jesus até aquele momento, não ter abandonado Jesus. Jesus viu a necessidade, porque mais pessoas precisavam ouvir dele, mas ele era só um. Como homem, ele estava limitado a um corpo, a um lugar, ao cansaço. A Bíblia diz que Jesus teve fome depois de 40 dias. Nós vemos Jesus dormindo no barco, porque ele era um homem. Ele precisava dividir o trabalho. Ele não precisava de super pessoas, ele precisava de pessoas desconhecidas, comuns, disponíveis, que criam. Para quê? Para que ele pudesse enviar, para que fossem na frente dele, para que fossem em todos os lugares antes dele chegar, nas cidades, nas casas, e levassem a paz de Jesus, que excede todo entendimento, para aquela casa. Se a casa recebesse bem, a paz que estava sobre os enviados de Jesus, iria vir sobre a casa, porque a paz estava naqueles homens, porque eles oravam muito, jejuavam muito, sabiam muito a Bíblia? Não, Jesus os enviou. A unção de Jesus passou para eles, e assim eles poderiam ir. E Jesus falou: não percam tempo, se não receberem, partem para outra cidade, mas vão e preguem o Evangelho, preguem a salvação, expulsem os demônios, curem os enfermos, para que pudesse haver um avivamento naquelas cidades, para que Jesus pudesse entrar naquelas cidades. Meu irmão, minha irmã, a obra de Deus é uma aliança de Deus com o homem. Não precisa de um grande homem, uma mulher de Deus, só precisa ter um grande Deus e um homem e uma mulher disponível. Por que não tem o nome deles?
porque poderia ser o nosso nome: Gregório, Mônica, Ricardo, Rose, Nájila, Naubert, Norton, Nadiesca, Sérgio, Fabiano, Vani, Laiane, Tayane, Seu Antônio, Dona Josefa, Miriam, Tiago, não importa, mas ele diga: vão, ide. Na outra versão, na de Almeida, está ide, vão, porque se vocês não forem, eu não vou conseguir, eu sou só um. E agora Jesus não está mais aqui, meu irmão, nessa terra, e se eu e você, preste atenção, não pararmos de ficar perdidos na riqueza dessa vida, nas preocupações dessa vida, nas brigas em casa, nas brigas na igreja, não ficar pulando de galho em galho, de igreja em igreja, de ficar falando mal dos outros, de ficar vendo defeito. Se nós não pararmos com essas coisas, Jesus fica parado, o avivamento não vai chegar. Mas eles foram, meu irmão, eles foram, minha irmã. E sabe o que acontece quando vai? Quando eles foram, o avivamento aconteceu, a salvação chegou, a libertação chegou, a cura chegou, porque eles eram super, porque eles eram muito bons, porque eles têm um nome registrado para nós lermos até hoje. Não, porque eles obedeceram. E se nós continuarmos no ministério do banco, comendo batatinha, do sofá, comendo batatinha, assistindo TV, ouvindo mensagem, ninguém vai receber Jesus. Deus não vai encher com o Espírito Santo se for para a gente ficar sentado em casa. Deus não vai nos encher com o Espírito Santo só para eu ficar alegre, feliz, regozijar, tremer, pular, rodopiar. Mas Ele vai te ungir com o Espírito Santo, e assim ungiu Jesus com propósito. E eu e você não estamos aptos, mas pela fé em Cristo Jesus, um dia nós recebemos Jesus, e recebemos o seu Espírito. E o que nós precisamos fazer para que o avivamento aconteça? O que nós precisamos fazer? Vai, ore pelos enfermos, expulse os demônios. Não precisa ligar para o pastor. O pastor pode ir, não tem problema, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu estou dizendo que você, meu irmão, foi ungida por Cristo. Eu não tenho lá em Cristo algo maior do que você. No dia de Pentecostes, tinham cerca de 120 pessoas ali. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que foi repartido sobre cada um, preste atenção, sobre cada um, línguas de fogo, sobre cada um. Não falou que não, foi só sobre Pedro, Tiago, João, André. Sobre os 120. Todos receberam do mesmo Espírito. Todos. Porque a gente recebe o Espírito pelo sangue de Cristo Jesus. O sangue de Jesus nos qualifica, nos limpa do pecado e nos faz propriedade do Espírito Santo nessa terra. Você sabe onde que está o endereço do Espírito Santo nessa terra? Você sabe aonde? Nossa. Tiago Guimarães Vicente, Gregório Vicente Neto, Mônica Guimarães Vicente, Ricardo da Silva. É que o nome dele é comum, eu gravei. Essa é a habitação do Espírito. E o que você precisa fazer? Você não precisa sentir. A Bíblia não diz que Jesus sentiu, ou que eles sentiram. Se você sentir, glória a Deus, aleluia, aleluia. Se você sentir, louvado seja o nome do Senhor. Mas você acha que eu estou aqui porque eu sinto? Você acha que toda vez que eu estou aqui eu sinto alguma coisa? Se for pelo sentimento, o nosso coração é enganoso. Mas é pela fé. E fé não me deixa ficar parado, porque fé parada é desobediência. Fé de banco é desobediência. Meu irmão, me envergonho. Hoje eu estava conversando com testemunha de Jeová, e eles vão fazer uma reunião e vão alugar, sabe o que eles vão alugar? O Botafogo, para fazer a reunião deles, porque não tem outro lugar para fazer a reunião deles. Testemunha de Jeová.
E nós? Tem testemunha de Jeová renovada? Testemunha de Jeová pentecostal? Primeira testemunha de Jeová? Tem várias facções? Não, só tem um testemunho de Jeová, só tem uma igreja, são unidos, e por isso que eles vão lotar o estádio, e vão evangelizar, do jeito deles. E nós? Estamos brigando, estamos reclamando, estamos falando, estamos dando desculpa, e não estamos se voltando para quê? Para a palavra. Mas meu irmão, Deus quer derramar um avivamento, e é comigo e é com você. Ribeirão Preto não vai mudar se nós não formos. Alguém foi um dia para mim, alguém foi um dia até você, e por isso que você está aqui, e Deus trouxe vida, e vida em abundância. Rios de águas vivas fluíram no nosso interior, e quando a gente obedece o que Jesus manda, os 72 voltaram no versículo 17, os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago ou raio. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Outra versão diz: seu nome está rolado no céu. Seu nome não basta estar rolado no livro de rol de membros aqui da igreja, porque se não tiver rolado no céu, se o nosso nome não tiver rolado no céu, estamos perdidos. Mas, meu irmão, nós recebemos, olha só, eu dei a vocês, Jesus deu a nós, nos confiou um reino, e nós temos que sair e falar, nós temos que sair e orar, nós temos que sair e expulsar. Mas pastor, e se não acontecer nada? Ora de novo. Essa semana eu fui na casa de um senhor, ele estava com dor na perna, e eu queria orar pela perna dele, mas parecia que o Espírito Santo falava: não ora, e eu fui falando do Evangelho, fui falando do Evangelho, eu falei: agora eu vou orar, vamos orar pela sua perna. Eu orei pela perna dele e falei: vai andar, e aquele homem andou, melhorou, ainda. Mas me fala se passou toda a dor. Não, ainda tem um pouquinho de dor. Vem aqui, eu vou orar de novo. Orei de novo. Vai, anda. Passou. É um evangelho, meu irmão. Eu não fiquei 10 horas orando antes para receber isso. Eu recebi da unção de Cristo, eu fui batizado com o Espírito Santo. O dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, fechei os olhos e recebi. Porque eu criei. Por que eu recebi? Eu fui o último da minha família a ser batizado nas águas, a crer no Evangelho. Fui o primeiro a ser batizado no Espírito. Por quê? Porque eu queria receber, e eu recebi. Depois, várias vezes, eu tive várias experiências com Deus me enchendo do Espírito Santo. Mas por quê? Porque eu sou melhor? Não. Sangue de Jesus. Vai e prega o Evangelho. Vai e ore pelos enfermos, creia. Nós oramos e Deus cura. Nós oramos e o demônio sai. Se o demônio começar a falar com você, fala: cala a boca em nome de Jesus, e fale do Evangelho. Porque aí o que vai acontecer? Eu vi Satanás caindo do céu como um raio, como um relâmpago. Para Satanás cair da nossa cidade, nós precisamos ir. Se nós ficarmos parados, não vai. A gente pode orar 50 anos, não vai cair. Temos que orar sim, mas temos que ir. Quem são os outros discípulos desconhecidos?